Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Amazon Prime. Black Friday Game Day on Prime is an epic day of live sports. It all starts at 9 a.m. Eastern with the Capital One Skins game. Then, Black Friday football returns when the Bears take on the Eagles at 3 p.m. And it culminates with the final night of Emirates NBA Cup Group play with Bucks Knicks at 7 p.m. and Mavs Lakers at 10 p.m. Black Friday Game Day, only on Prime. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zucas. Oi, galera do Relatos do Além. Tudo bom? Meu nome é Michele. Eu sou de São Paulo, capital. E eu vou trazer um relato que aconteceu comigo há uns poucos anos atrás, né? E, enfim, primeiramente, só gostaria de parabenizar mesmo os Zucas pelo podcast. É um projeto incrível e eu acompanho desde sempre. Já ouvi todos os episódios e alguns eu até reouço. Enfim, vamos lá. Só para contextualizar para vocês, eu tenho os pais divorciados. Minha mãe é cuidadora de idosos, então às vezes ela faz plantão noturno, então ela dorme fora de casa. E meu pai não mora com a gente, né? Ele é pastor. E então fica eu, minha mãe e meu irmão mais novo aqui em casa, né? Que é com quem eu moro. Minha mãe, ela foi fazer o plantão, a maioria dos plantões que ela faz realmente é noturno. E eu tava dormindo em casa um belo dia, não tinha acontecido nada demais, tava tudo normal aqui em casa, tudo tranquilo. E nós não temos quarto, né? Então a gente coloca cada um seu colchão na sala e dorme. Eu estava dormindo tranquilamente, do nada eu acordei. No que eu acordei, eu senti como se... Eu vi alguma coisa assim, eu senti que tinha uma asa preta, muito grande, passando por cima de mim. Para referenciar vocês, eu tive a sensação de que era... Sabe aquele bicho do filme Olhos Famintos? Que ele tem umas asas bem grandes, assim? Então, a sensação que eu tive foi como se tivesse uma asa daquele tamanho, daquela dimensão, passando por cima de mim. Eu acordei no susto, aí eu olhei para os lados, não tinha absolutamente nada. Eu tava, assim, a visão noturna tava ok, eu tava olhando tudo na minha casa. É cozinha americana, né? Então é tudo um ambiente só. E tava tudo normal. Não tinha nada fora do comum na minha visão, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa tinha ali, eu não enxergava, mas eu sentia que tinha. A energia pesou de uma forma terrível. Quando eu peguei o celular para ver que horas eram, era por volta de umas 3h50 da manhã, mais ou menos umas 4 horas da manhã. E eu fiquei muito incomodada, então eu não consegui voltar a dormir e liguei a TV e fui pro sofá. Na hora que eu liguei a TV e fui pro sofá, eu peguei o celular de novo, tinha passado mais ou menos uns 5 minutos.
Eu ainda sentindo aquela energia pesada, quando eu pego no celular que eu olho uma notificação de mensagem do meu pai. Gente, 4 horas da manhã, uma mensagem do meu pai, isso não era comum. Aí eu peguei a mensagem, na hora que eu abri a conversa, tinha tipo assim, um áudio de 10 minutos e em cima um texto dele. Ele falou assim: Oi, filha, bom dia, tá tudo bem por aí? Eu senti uma necessidade muito grande de orar por você. Eu acordei agora com uma necessidade muito grande de orar por você. Aí eu falei, oxi. E o áudio era uma oração dele, né? Falei, meu Deus. Falei, pai, que coisa horrível. Eu acordei agora, acabei de acordar com uma sensação muito ruim. Aconteceu isso e isso, né? Ele falou, credo, bota essa oração aí que eu te mandei no alto-falante e tal. Beleza, coloquei a oração dele, tranquilo, voltei a dormir no sofá mesmo, meio cabreira, dormi um pouquinho mal, mas voltei a dormir. No dia seguinte, quando minha mãe voltou para casa, aí ela falou assim: Menina, eu acordei essa madrugada, era umas 3 e pouca da manhã, quase 4, com um sentimento ruim, meu coração acelerado, não sei o que aconteceu. E meu irmão nem tinha, né, gente? Meu irmão com o sono pesado dele, né? Aí eu falei pra ela: Nossa, mãe, se eu te contar o que aconteceu. Aí eu fui lá e contei pra ela, né? Falei, aconteceu isso e isso. Eu acordei com uma sensação muito ruim. Não vi nada, mas eu senti que tinha alguma coisa. Foi uma presença muito forte, era uma coisa grande, muito grande, assim, e muito feia. Mas eu não vi, né? E, e aí ficou por isso mesmo, mas não aconteceu novamente. Um fato curioso sobre isso é que eu tenho gatos, né? Nessa época aí eu tinha por volta de uns 3, 4 gatos. E eles não demonstraram nada. Dizem que gato vê essas coisas e tal, mas nesse caso não. Nesse caso eles estavam normais, mas foi muito estranho, ainda mais porque meus pais, eles não têm contato um com o outro. Não que não se falem, né? Mas eles não têm esse contato um com o outro para dividir algum tipo de energia. E aí do nada, ai não, porque foi coincidência. Não, gente, eles realmente não se falam no dia a dia e acordarem por volta do mesmo horário, com sentimento ruim, a mesma coisa que eu senti também. Muito, muito estranho, né? Mas enfim, é isso. Esse foi meu relato. Não sei se mais assustou vocês ou, né? Mas foi mais para demonstrar essa experiência que foi muito estranha e na hora ela foi bem pesada para mim. Realmente, eu fiquei até com um pouquinho de medo de dormir nos outros dias, mas não aconteceu novamente. Eu tenho alguns outros relatos para contar para vocês, só que em uma outra oportunidade. Valeu, gente. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas. Oi, galera do Relatos do Além. Meu nome é Cindy, eu tenho 37 anos, moro em São Paulo e venho contar para vocês a história da minha avó. Na verdade, a história que a minha avó contava, que aconteceu com a prima dela. A minha avó era uma mulher muito séria, era uma mulher muito cética dentro da religião do catolicismo, então era uma mulher que não gostava de brincar com certos assuntos. Mas esse fato aconteceu com ela, na verdade com a prima dela, e ela sempre passava para os amigos mais íntimos, para os filhos, para os netos, ela contava esse caso. Vamos lá. Então, naquela época, né, quando elas eram mais jovens, elas trabalhavam com plantação de café, trabalhava na roça, né, que era o meio de vida delas, de sobreviver. E ela tinha uma prima chamada Maria e a outra chamada Lourdes, né? Na verdade, a Lourdes não era prima, ela era comadre da Maria. E as duas viviam na roça, trabalhavam com plantação de café. Então, quando o café estava pronto, elas chacoalhavam as árvores, aqueles grãos que estavam para preparo, caía, elas tinham só o trabalho de peneirar e pôr no saco. Isso elas iam fazendo durante o dia todo, né? Pela manhã, na parte da manhã. E assim foi durante muitos anos.
A Maria e a Lourdes sempre trabalharam juntas. Elas eram comadres e sempre foi assim, por um bom tempo. Os anos se passaram e a Lourdes veio a ficar doente, né? Ela adoeceu e não podia mais trabalhar. Então, a Maria se compadeceu da doença, como as duas eram muito unidas. Ela largou o trabalho dela por um tempo para poder cuidar da Lourdes, já que a Lourdes não tinha filhos, não tinha netos, né? Não tinha, os pais dela já era falecido, não tinha marido. E a Maria começou a cuidar da Lourdes. E foi assim por 3 meses. E um pouco antes da Lourdes morrer, a Lourdes falou para Maria: ó, Maria, obrigada por você estar cuidando de mim. Você deixou o seu emprego, né, para cuidar de mim. E eu queria agradecer. Um dia, quando eu melhorar, eu venho te ajudar de alguma forma. E se eu não conseguir sobreviver, eu venho te ajudar da mesma forma. Que eu sempre vou ser grata pelo que você fez comigo. E a Maria ficou um pouco receosa, mas elas não colocavam tanta coisa na cabeça, né? E falou para ela parar de bobagem, que não ia acontecer nada demais, que logo ela ia se levantar e elas iam voltar pro trabalho delas. Só que, infelizmente, a Lourdes veio a falecer. E com a morte da Lourdes, a Maria ficou muito abalada, né? Já que ela, além de cuidar dela, da enfermidade dela, cuidava da casa para ela, fazia as obrigações e depois ela ia para casa dela, cuidar dos maridos e dos filhos. E assim foi. A Lourdes veio a morrer e se passaram alguns dias, a Maria voltou à sua rotina normal de trabalho, né? Ela voltou para a roça e foi trabalhar com o café, que era o que ela fazia. E no primeiro dia que ela voltou, ela achou estranho que ela via algumas árvores chacoalhando sozinha. E a princípio ela ficou com medo, ficou em estado de choque. Mas aquele pessoal da roça, eles são muito rústicos, são brutos, né, assim. E ela foi só seguindo a vida dela. Até que um dia, isso foi por 3 meses sem parar. Quando ela chegava numa árvore, 2 árvores à frente, a árvore chacoalhava sozinho, caía o café, ela só tinha o trabalho de recolher, peneirar e pôr no saco. Aquele café já pronto. E os grãos, né? E todas as árvores, 2 árvores à frente dela, acontecia isso. Isso aconteceu por 3 meses, sem cessar, sem parar. Ela já começou até a acostumar com o tempo. E às vezes ela se indagava, será que é a comadre Lourdes, né, que tá fazendo isso? Enfim. Foi passando. Até que um dia, quando ia completar o 3º mês da morte da Lourdes, a Maria estava deitada na cama. E antes mesmo dela levantar, o marido já tinha ido para a roça. Os filhos ainda estavam dormindo. E naquela época, as casas eram de pau a pique, então assim, não tinha muita divisão. Tinham as divisórias, mas não tinha porta, não tinha cortina, né? E quando ela levantou para poder ir para a roça, antes de trabalhar, que ela senta na cama para poder se levantar, ela vê a comadre Lourdes entrando pela porta. Eu acredito que ela teve uma visão espiritual, né? Mas essa é a minha crença. Cada um vai colocar da sua maneira o que foi isso. Se foi delírio, se foi verdade, enfim. Na minha visão, foi uma visão espiritual. Ela viu a comadre Lourdes entrando e ela entrou, pegou a vassourinha de varrer fogão de lenha, limpou todas as cinzas do dia anterior, recolheu todas as louças que estavam espalhadas ali por cima, varreu o chão, chegou perto do fogão de lenha, pitou, como eles falam naquela época, eles pitavam, né? Eles fumavam o cigarrinho deles. Depois que ela terminou de pitar, nisso a Maria, intacta,
em choque, porque ela não conseguia mover o corpo. Ela terminou de pitar, ela chegou e falou: Maria, muito obrigada por tudo que você fez por mim nesses 3 meses. Eu disse que eu ia vir e agradecer por tudo que você fez e compensar por tudo que você fez. Aqueles café que caía, eu colhi por você e por mim. Muito obrigada, minha irmã. Até o juízo final. Nisso, ela viu a Lourdes se afastando, de costas para a porta, e foi embora. Depois disso, nunca mais ela viu a Lourdes. E esse foi um relato, eu tenho muitos outros. Outra hora eu venho aqui contar para vocês. E é isso. Eu acredito que o mundo espiritual, ele tá mais próximo do que a gente imagina. Beijos. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara, porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode passar aí o esquema, tá, de como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday, because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. Mint is still premium, unlimited wireless for a great price. So, that means a half day. Yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.